julgar processos contra a administração pública e organizações criminosas em Mato Grosso. Com forte atuação e novas ferramentas, a Vara Especializada contra o Crime Organizado conseguiu eliminar 60% dos processos em quase um ano. É sobre este trabalho que eu converso agora com a juíza Selma Rosane Santos Arruda, que está à frente das ações. Seja bem-vinda, doutora Selma. Muito obrigada. Explica para a gente quais são os processos julgados por esta vara especializada. Ela tem competência para processar e julgar os crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o consumidor e crimes praticados por organizações criminosas. Então, diante da especificidade do assunto, os processos que são direcionados para esta vara, especialmente de crimes contra a administração pública, eles são apenas os processos de crimes cometidos na comarca de Cuiabá. Já com relação às organizações criminosas, existe uma certa controvérsia, mas até agora temos aceitado lá como competente os crimes praticados por organizações criminosas em todo o estado. Esses processos eles são considerados assim mais complexos e demandam mais tempo. As pessoas nem sempre entendem por que demora tanto tempo assim. Eu gostaria que só explicasse um pouquinho sobre esse assunto. Olha só, os processos sobre organizações criminosas geralmente envolvem um número de réus muito grande. Então nós temos alguns processos com mais de 50 réus. Grande parte deles, às vezes 30, 40 réus presos. Outro tanto, solto. Por estratégia da própria defesa, né, o réu solto, ele não quer que o processo ande com celeridade. Já o réu preso quer que esse processo se resolva logo. Então isso acaba que você não consegue levar o processo todo de uma forma uniforme. Isso, por muitas vezes, obriga o magistrado a desmembrar o processo. Só que o desmembramento ele não contribui nem para a elucidação dos fatos e nem para a economia que se pretende ter e até por obediência ao princípio da eficiência a gente deve observar, né? Você imagina ter 2 processos, cada um com 60 volumes. Isso é além do dispêndio de tempo, o dispêndio de material, o dispêndio de pessoal para cumprir aquilo tudo, ao invés de eu fazer uma audiência para auferir toda a prova, eu tenho que fazer várias audiências, porque este réu está nesta fase e aquele réu está noutra fase, né? A vara conta com uma ferramenta importante, né, que é o STJI, que é o Sistema Tecnológico Judicial Integrado. Ele tem facilitado o trabalho dos magistrados. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para que serve este sistema. Ele está à disposição de todo o Poder Judiciário, de todas as varas criminais, e mais, está à disposição do Ministério Público, da Defensoria e de várias instituições policiais, inclusive. Então é um sistema hospedado aqui no Tribunal, é um sistema gerido pelo Tribunal de Justiça, auditado por uma equipe de técnicos que vem de várias instituições, né? E é um sistema bastante seguro, você só consegue entrar com certificação digital e etc. E ele nos traz muitas fontes de informação que são bastante úteis. Você consegue, por exemplo, estabelecer vínculos entre pessoas que às vezes no processo alegam que não se conhecem, que não têm esses vínculos, né? Enfim, todos os dados que ela já declarou ao Poder Judiciário, seja via Polícia Civil, via Polícia Militar, via Polícia Rodoviária, enfim, de alguma forma esses dados já acessaram algum desses bancos, eles vêm então todos compilados e ficam ali à disposição do usuário. Com esses dados, você consegue consultar todos os processos onde ela já foi parte. Então, para você saber quem aquela pessoa é realmente, essa ferramenta é bastante importante, bastante útil. Doutora Selma, nós vamos agora para um intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí. Portal da Transparência. Saiba mais sobre os crimes de tortura. Veja onde os processos estão tramitando no Estado. E nós voltamos o nosso bate-papo com a juíza Selma Rosane. Doutora, a senhora assumiu a vara em abril do ano passado com a missão de reduzir o estoque processual. Como que vai essa missão? Criamos algumas estratégias para a eliminação do estoque e contamos com a necessária colaboração do próprio Tribunal de Justiça. O Conselho da Magistratura declarou a vara em regime de exceção
Então, uma equipe de magistrados foi designada para nos auxiliar nessa tarefa. E graças a isso e graças ao esforço da minha equipe, que é incansável também, isso eu devo dizer, o resultado tem sido bastante satisfatório. Nós conseguimos eliminar 60% do estoque de processos referente à meta 18 do Conselho Nacional de Justiça. Isso foi um índice recorde no Estado. Doutora Selma, a senhora acredita que, se aprovado o projeto de lei que torna a corrupção um crime hediondo, ajudaria a reduzir esse tipo de processo? A corrupção tratada como crime hediondo, na prática, ela só vai atingir aquelas pessoas comuns, digamos assim, que são flagradas no dia a dia oferecendo pequenas propinas para autoridades públicas. As verdadeiras histórias de corrupção e as grandes fraudes não estão incluídas, infelizmente, como crimes hediondos. Então, os grandes fraudadores, os grandes corruptores, as pessoas que realmente são responsáveis pelo saque aos cofres públicos, esses, infelizmente, se a legislação não mudar no sentido de tornar os crimes contra a administração pública, todos eles, hediondos, nós vamos ter um sério problema de verdadeira injustiça. A vara ela é responsável por julgar os processos contra a administração pública e organizações criminosas de todo o Estado, doutora, ou é só da capital? A vara é competente para os crimes praticados contra a administração pública em Cuiabá. Agora, com relação à organização criminosa, é que acontece essa divergência. Então, existe uma Câmara que entende que as organizações criminosas são de competência da vara, praticando crimes em qualquer lugar do Estado, e a outra entende que só os crimes praticados em Cuiabá. Isso tem causado algum transtorno, até porque o meu entendimento é de que a vara é competente para o Estado todo. Então, às vezes, eu tenho aceitado declinação de competência de outros colegas de comarcas do interior, e depois aqui no tribunal essa minha decisão é modificada e o processo acaba voltando para o interior. Isso, evidentemente, que só atrasa o andamento do processo, né? Então, o interessante seria que se resolvesse isso com a edição de uma lei estadual, que é constitucional. O Supremo Tribunal Federal já julgou um caso semelhante em outro estado, né? A edição de uma lei estadual que estipule a competência dessa vara. E, doutora Selma, eu quero agradecer a presença da senhora para estar falando sobre esse trabalho importante realizado na vara contra o crime organizado e desejar sucesso para a senhora nesta missão importante. Muito obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição. A vara lá também está à disposição de qualquer usuário, qualquer cidadão. E nós ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.